Salmo de número 63, por favor. Está escrito: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome do Senhor o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos com a Tua ajuda e misericórdia falar do Teu nome. O Senhor sabe que nós dependemos de Ti e Te agradecemos pela Tua ajuda e que o Senhor fale através de nós. Amém. Quero falar sobre a busca verdadeira. Há recomendações na palavra do Senhor que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é um livro onde encontramos diretrizes para vivermos uma vida cheia da graça e da presença de Deus. E nós não devemos levar isso como viver uma vida cheia da graça, da bondade, da benevolência e da presença de Deus, seja viver isento de dificuldades da vida. Isso não existe. Não, isso é ilusório. E se você ouvir alguma mensagem que assim o diz, você pode dizer que isso não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós temos na Bíblia Sagrada aqueles homens que foram inspirados pelo Senhor e as escreveram. Esses homens escreveram e outros escreveram a respeito deles. Temos exemplos maravilhosos na palavra de Deus, de homens, de feitos de homens em que nós podemos e devemos imitá-los. O apóstolo São Paulo, ele chama a atenção da igreja, ele diz assim: ó, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, ele chamava a atenção da igreja para que a igreja olhasse para ele. Mas ele não dizia para a igreja que ele era um homem perfeito. Ele não dizia para a igreja que ele era um homem tremendamente santo e que absolutamente nada maculava as vestimentas dele. Mas também não diz, não declara, ele não fala de si que ele cometia coisas indevidas, ilícitas. Não. Ele dizia o seguinte, que ele deixava as coisas que para trás ficam. Às vezes coisas, amados irmãos, que nós enfrentamos e nós passamos e sentimos desejo de abandonar os caminhos do Senhor, porque nós falhamos, porque nós faltamos, porque nós erramos, porque nós tropeçamos, porque nós caímos. Mas o Senhor, Ele é
misericordioso. E Paulo, ele experimentou essa misericórdia na vida dele. Tanto que ele experimentou que ele falou a respeito de si mesmo. A respeito de si mesmo. Olha o que eu quero lhes dizer. Não existe nenhum homem, por mais que em destaque ele esteja, por mais visto que seja, não existe um homem que não tenha falha na sua vida. E logicamente os homens que têm o coração íntegro diante de Deus e buscam fazer a vontade do Senhor, eles têm pleno conhecimento disso e nenhum deles se auto-intitula santarrão. Nenhum deles se coloca no altar de santidade acima dos demais. Ao contrário, aquele homem que mais próximo de Deus ele está, ele consegue enxergar com maior nitidez as suas falhas, os seus erros e as suas faltas. Assim como, se nós apagarmos as luzes aqui todas, as luzes, né? E ficarmos aqui totalmente no escuro, nós poderemos ver pessoas entrando, mas nós não conseguiremos discerni-las, não conseguiremos ver exatamente quem são, não poderemos dizer a cor do vestido, da calça, da camisa, não poderemos. Por quê? Porque na escuridão tudo parece uma única cor. A escuridão é falta de luz, a escuridão é inexistente. Mas quando as luzes estão acesas, então eu posso ver, eu posso discernir o rosto de cada um, posso saber, conhecer cada um, posso ver a cor da roupa de cada um. Por quê? Porque a luz me mostra isso. O Senhor Deus, Ele é a luz. E quanto mais próximo dessa luz nós, homens pecadores, nos aproximamos, mais enxergamos em nós as nossas falhas, os nossos erros. E quando o homem mais perto dessa luz ele está, ele vai saber a grande misericórdia com a qual Deus o tem visitado e com a qual Deus o tem resgatado. E esse homem, ele vai aprender aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo diz para nós não sermos juízes de ninguém, não julgarmos absolutamente ninguém. Isso, logicamente, está falando dentro do contexto da palavra do Senhor, não as coisas lá de fora, as quais nós as julgaremos, como a Bíblia fala. Então, amado irmão, o apóstolo São Paulo, ele dizia e se autoconsiderava o maior de todos os pecadores. Mesmo ele dizendo para as pessoas assim, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, mas ele não se colocava acima de todas as pessoas, esperando um reconhecimento, esperando uma reverência, esperando qualquer tipo de manifestação dessa forma, de jeito nenhum, de maneira alguma, de modo nenhum. E aqui na palavra de Deus, meus irmãos, assim como nós temos homens que foram tremendamente usados por Deus, ou que alguém escreveu a respeito desses homens, e que tiveram atitudes que nós podemos imitá-las, também há algumas atitudes erradas que nós não devemos imitá-las, mas sim evitá-las, e estão escritas para a nossa precaução, para a nossa advertência. Pregação e advertência. A gente vê tantos homens, amados, na palavra do Senhor, que o Senhor os escolheu, que eram homens improváveis. Pessoas que, humanamente falando, não haveria absolutamente nada de você escolhê-la para alguma coisa. Nada. Mas, como na escolha de Davi, feita por Samuel, que ele, profeta de Deus, errou várias vezes,
por considerar os 3 primeiros filhos de Jessé, que poderiam eles serem escolhidos devido à sua estrutura, à sua formação física, para serem rei de Israel. O improvável que estava lá no campo, lá, que era Davi, o Senhor escolheu ele. Ele era um moço bonito, ele era um moço de boa aparência, mas fisicamente não se comparava com seus irmãos. Mas o Senhor o escolheu. E muitas vezes acontece assim, dentro da palavra de Deus, Deus escolhe aquelas pessoas que estão assim, improváveis. Como o próprio Jessé disse, tem o meu último filho, o 8º, e está lá no campo, coitadinho, cuida de ovelha. Mas é aquele que Deus escolheu. Então existem exemplos na palavra do Senhor que nós devemos imitar. Se nós olharmos para Davi, existem muitas coisas que nós devemos imitar nele. E se nós olharmos para ele, para algumas atitudes, muitas e muitas coisas que nós devemos evitá-las. Muitas e muitas coisas. E ele, o salmista Davi, amado, ele escreveu uma variedade de salmos, né? E essa variedade de salmos ele escreveu dadas as condições que ele estava vivendo no momento. Vivendo naquela hora. Você sabe, irmãos, hoje assim, os hinos são hinos assim, de louvor, de engrandecimento ao nome do Senhor. São hinos maravilhosos, belos, lindos. E logicamente essas pessoas que escreveram esses hinos, eles os fizeram no momento que eles colocaram a alma deles naquilo que eles estavam atravessando, naquilo que eles estavam passando. Encontramos esse hino maravilhoso que foi cantado aqui agora, Te amo, ó Deus. A pessoa expressando da alma dela o amor ao Senhor, porque no momento em que talvez ela estivesse atravessando de dificuldade terrível, e precisando do consolo de Deus, precisando da visitação de Deus, precisando da manifestação do amor de Deus na vida dela, e de repente isso acontece. E nesse momento que acontece, ela teve essa inspiração de escrever esse hino. Aquele hino, amado irmão, que todos nós conhecemos, talvez todos, eu penso eu, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Amado, eu li a história desse hino. E a pessoa que escreveu, ele estava passando um momento muito difícil, mas terrível, terrível, terrível. E ele não estava percebendo que enquanto ele estava passando isso estava levando a se aproximar de Deus. A dor que ele estava passando estava levando a se aproximar de Deus. A dor que ele estava passando estava mostrando para ele: você depende de mim, você depende de mim. E ele percebeu isso, que ele estava na dependência total do Senhor. E nessa dependência total, então ele escreveu esse hino tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso. O salmista Davi, amado, ele escreveu salmos quando estava na caverna de Adulão. Ele escreveu salmos quando ele estava fugindo do seu perseguidor Saul. Ele escreveu salmos quando estava no deserto. E esse salmo que ele escreveu aqui, ele expressa a situação em que ele estava vivendo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Ele não disse assim: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu de vez em quando eu vou te buscar. Senhor, Tu és o meu Deus, mas eu não preciso de Ti em todas as horas, não. Na hora que eu precisar de Ti, eu te busco. Senhor, olha, a minha vida te pertence. E o Senhor mora no meu coração, mas não é todo dia, não é toda hora, não. Não é todo momento, não. Só apenas algo. Não.
ele está expressando, amado irmão, que ele buscava o Senhor intensamente, arduamente, ansiosamente. Era uma situação que ele estava vivendo e que ele tinha conhecimento que somente no Senhor, aquela situação seria resolvida. E quando ele fala que ele estava buscando o Senhor intensamente, isso levou a minha mente numa outra pessoa, onde essa palavra aparece no momento de oração. Foi quando o Senhor Jesus Cristo estava no Getsêmani, e lá ele estava orando. A Bíblia fala que ele estava buscando a Deus intensamente. A situação exigia isso. Sabe, irmão, muitas coisas podem ser resolvidas na nossa vida. Muitas delas, ou vou dizer 99% delas. Se nós buscássemos o Senhor intensamente, as coisas seriam totalmente modificadas, totalmente mudadas. O que acontece conosco às vezes, que a gente não se dedica totalmente ao Senhor na oração, e a gente acha que as coisas devem acontecer, assim, com a nossa breve dedicação, momentânea dedicação. Mas o Senhor, amado irmão, tem coisas na nossa vida que se resolve, não precisa orar muito não, se resolve. Mas tem outra, amado irmão, que nós precisamos de buscar, até que o poder de Deus mude aquela situação. E aquela situação ela vai ser mudada primeiramente no nosso coração, na nossa vida. Depois nós vamos enxergá-la no mundo natural. Nós vamos vê-la no mundo natural. Nós vamos contemplá-la, vamos viver no mundo natural. E olha, como é que Davi se colocava diante do Senhor? Ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. E por que ele estava buscando o Senhor intensamente? Porque a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti. Agora, ele faz, amado irmão, no deserto, né? Ele conhecia muito bem. Então, ele expõe como a alma dele se sentia, a sede que ela tinha de Deus. Ele diz assim: todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ô amado, você sabe, para de chover um período de tempo, tudo sofre, tudo é dificultoso, tudo, começa a faltar água para os animais, as plantas vão morrendo e afeta de uma maneira muito terrível a falta de água. E ele estava dizendo que a alma dele ansiava pelo Senhor, tinha sede do Senhor, e o Senhor, ele fala para mim e para você assim: meu querido, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é uma mina de água que se chove, aumenta, se não chove, diminui. O Senhor Jesus Cristo, amado, Ele é a rocha da nossa salvação, aonde emana água permanentemente, e por isso Ele diz em todo o tempo, em todas as épocas, todas as pessoas: quem tem sede, venha a mim e beba. Pronto, a água está jorrando. E por que eu estou com sede? A água está jorrando. E por que eu estou com uma terra seca e sedenta? A água está jorrando. A fonte, a água está jorrando. Amém, irmãos?
está jorrando para saciar a sua sede. E quando eu digo sede, amado irmão, são os anseios que nós temos da vida. O Senhor nos salvou, glória a Deus, a água da salvação brota dentro de nós pela palavra de Deus. Mas, amado, tem situações outras da nossa vida, situações do cotidiano, situações familiares, situações conjugais, situações, amado irmão, que está precisando ser molhada com a água dos céus, está precisando ser moldada pelo poder da palavra de Deus, e nós temos essa fonte jorrando continuamente, permanentemente. Eu não vou descansar, eu vou ficar debaixo dessa fonte, e vou estar buscando essa fonte, até que eu me sinta totalmente saciado, e que eu tenha convicção na minha alma, de aquilo que eu estou buscando, vai também atingir aquilo que tem me preocupado, vai trazer bênção sobre aquela preocupação que eu tenho. Pois bem, às vezes, amado, a gente quer que as coisas se resolvam da maneira mais fácil. Mais fácil, não tem facilidade nas coisas de Deus. É bem verdade que o multiplicar da ciência multiplicou também muitas facilidades das coisas. Mas, irmão, as coisas de Deus, elas são de Deus, e elas não se acomodam às outras determinadas coisas. Não se acomodam. O Senhor não aceita absolutamente nada que seja acrescentada pela sabedoria do homem, em detrimento da palavra dele. Nada. E ele também fala, amado irmão, a disposição que ele tinha, e que isso o levava a ter essa disposição. Ele falava assim, que ele buscava o Senhor noite e dia. Ô irmão, vamos entender isso, né? Eu não busco o Senhor noite e dia orando, noite e dia, não é isso, não é essa. Mas o meu pensamento, ele está sempre voltado pelo Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e você ora a Deus, você e o teu pai. Vai falar com Ele em silêncio, vai falar com Ele, ou melhor, vai falar com Ele lá na solidão do teu quarto, vai lá falar com Ele, que Ele seja a tua única companhia. Isso não quer dizer que eu não posso orar junto com a minha esposa, que eu não posso orar com o meu esposo, que eu não posso orar com os meus filhos, não quer dizer isso. Aliás, isso é bem próprio, é bem necessário, essa oração com a casa, com a família, essa oração, mas aquela oração que você vence as batalhas, você não vence orando com os demais, é algo do seu íntimo, é algo de você e o seu Deus. Por isso o apóstolo fala para o amigo dele, o pastor, olha aqui, ó, vai orar. Entra lá no teu quarto. O Senhor Jesus também fala, entra lá no teu quarto, fecha a porta e ore a teu pai em secreto. E você orando a teu pai em secreto, coisas, amado irmão, que você precisa falar com ele, que só ele precisa saber. Só ele precisa saber, ninguém mais. Coisas que você vai elevar diante dele, vai entregar nas mãos dele, coisa que só ele precisa saber. Muito embora ele saiba de tudo, pela sua onisciência, ele sabe de tudo, de tudo e tudo. Mas, irmão, você não sabe, talvez você desconhece o prazer que o teu pai tem de ouvir a tua voz. Talvez você desconhece o quanto o teu pai espera para que você tenha um momento a sós com ele. E ele não espera de você palavras bonitas, palavras cheias de sabedoria, não é isso não. Ele quer apenas que você abra o teu coração diante dele e exponha para ele, que ele participe da sua vida. Participe da sua vida. Em 2
em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um versículo muito conhecido de nós, onde ele diz assim: ah, se meu povo que se chama pelo meu nome, orasse, me buscasse, confessasse seus pecados, suas falhas, eu ouviria dos céus. Eu ouviria dos céus. E eu viria e eu sararia a sua terra. Sararia a sua terra. Como é que nós devemos buscar o Senhor? Com intensamente, dia e noite, e com toda a confiança. Aqui no versículo de número 8 diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. A minha alma se apega a ti. Sou pegajoso. Você sabe, amado irmão, aquele indivíduo, aquela pessoa, igual aquele amigo lá de Elias, Eliseu, e que por várias vezes ele falou: você fica aí que eu vou ali. Não fico com coisa nenhuma. Não, você fica aqui que eu vou até. Não vou ficar. Sabe, essa pessoa pegajosa, né? Não larga do pé, não sai do pé. É assim que o Senhor quer que sejamos com Ele, pegados a Ele. A minha alma se apega a Ti, se prende a Ti, se afeiçoa a Ti. Irmão, no Salmo de número 40, versículo 4, assim: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Abençoado, mais do que abençoado, é o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Eu não sei, quando se fala isso, amado irmão, logicamente a pessoa teve uma experiência com Deus, e que ele foi beneficiado, agindo dessa forma, agindo dessa maneira. Foi bem-aventurado, por quê? Porque ele confiou no Senhor, pôs a sua confiança no Senhor. Bom, onde é que nós devemos buscar o Senhor, irmão? Podemos buscá-lo lá no monte, mas Ele está lá porque eu vou lá. Ele vai se manifestar lá porque eu vou estar lá. Se eu não estiver lá, os irmãos estão fazendo aqui, muitos deles talvez tenham ido hoje já, ou vão depois do culto. Estão fazendo 12 dias de oração no monte, 12 dias de oração contínua, para que Deus os abençoe 12 meses aí do ano, né? Vamos colocar isso diante do Senhor. Não quer dizer que os 12 meses serão alguma exigência, os 12 dias, melhor dizendo, vai assim trazer bênçãos para os 12 meses, vou orar apenas os 12 dias, os demais. Não é isso que eles também fazem, não, né? Eles estão indo com essa intenção de orar. E quando eles estão lá, Deus se manifesta lá. Quando nós estamos aqui, Deus se manifesta aqui, porque nós invocamos o nome dEle. Mas se nós não estivermos aqui, Deus, logicamente, pela sua onipresença, está em todos os locais, em todos os lugares. Mas Ele vai se manifestar aonde o nome dEle é invocado, onde a pessoa dEle é invocada, onde a presença dEle é chamada, né? Então, eu posso buscar o Senhor no meu quarto, posso buscar o Senhor lá no monte, posso buscar o Senhor fazer uma vigília numa casa, posso ir lá na roça, passar um dia de jejum, de oração lá, né? Mas ele fala aqui, olha o que ele diz. Ele diz aqui, no versículo 2: quero contemplar-te no
santuário. Amém? Eu quero contemplar-te aqui na casa de Deus, aqui nesse local. Quando eu digo casa de Deus, não é morada de Deus, né? Não é morada de Deus. Os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos homens. A morada do Senhor são moradas eternas, celestiais. A Bíblia fala que o trono da glória dele está lá, onde Paulo teve a oportunidade de ser elevado. Onde um dia você vai estar também. Onde um dia você vai estar também. Onde um dia vou estar também. Onde Paulo viu a glória de Deus. E ele não queria voltar. Ele não queria vir embora. Ele queria ficar lá. Ele queria ficar lá. Ele disse: para mim o viver é Cristo. E se eu morrer é lucro. Tem crente que tem que ter o maior medo de morrer. Tem crente que ama a Deus. Eu quero ir para o céu, eu quero ver Jesus, mas quando fala em morte, ele se apavora. Tem o maior medo. Ei, peraí, quem tem a chave é o Senhor. É Ele que tem a chave da morte. É Ele que tem a chave. É Ele que tem o poder. Imagine você, amado irmão, você entrando nas mansões celestiais, né? Não me diga como você vai ver Deus, como eu vou ver Deus, porque eu não tenho essa noção. É muito além do que eu posso pensar, é muito além daquilo que a Bíblia revela. Porque a gente pode imaginar, mas o real a gente só vai saber quando se deparar, quando estiver lá em cima, na presença do Senhor. Mas eu quero te adiantar, porque a Bíblia se nos revela. É um lugar lindo, é um lugar cheio de glória. É um lugar cheio de paz. É um lugar onde você não vai ter pranto, onde você não vai chorar. É um lugar onde você não vai ter dor. É um lugar onde não haverá separação. É um lugar esplendoroso, maravilhoso, que o próprio Paulo disse: para mim morrer é lucro. Mas se o Senhor quer que eu volte, eu estou para fazer a tua vontade. Essa é a esperança nossa, irmão. A expectativa nossa. Lógico que nós temos muitas expectativas de melhora para o nosso país, e quem é que não deseja? Melhora para a nossa família em todos os aspectos, mas tem aspectos, todos dependem do Senhor, todos dependem do Senhor. Então, amado, vai ser bom demais, vai ser bom demais. Então, ele queria entrar no santuário, né? Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Lógico, ele está fazendo uma comparação aqui do santuário terrestre. Porque ele tinha por ele a manifestação da glória de Deus, a mesma manifestação, ele tinha noção disso, a mesma manifestação. Sabe aquele homem que quando ele assumiu o trono, ele falou: caramba, que situação que eu estou, hein? Não era uma situação de querer dominar o povo, não era uma situação de escravizar o povo, não era uma situação de trazer cabresto na boca do povo, não era a situação, não era. Ele tinha um coração de servo, e quando ele assumiu o trono de Israel, o coração dele era tão íntegro diante de Deus, tão reto diante de Deus, como eu desejo que o meu seja, como eu desejo que o teu seja. E o Senhor aparece para ele, e o Senhor fala para ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. A glória do Senhor encheu aquele lugar. E ele falou para Deus: Senhor, que responsabilidade que eu tenho. Que responsabilidade que eu tenho com esse povo. Então eu quero te pedir sabedoria. Sabedoria.
sabedoria para conduzir o teu povo. Esse povo não é meu, não me pertence. O Senhor tem direito a eles, direito de criação. Foi o Senhor que o criou, foi o Senhor que deu liberdade para cada um, criou cada um com liberdade de escolha. E foi o Senhor. A liberdade é preciosa demais, é importante demais. E o Senhor, e ele fala para o Senhor: eu quero sabedoria. E a manifestação da glória se deu ali. Ah, irmão, poxa vida, quantos de nós já chegamos diante do Senhor e falamos assim: Senhor, eu quero sabedoria. Ele disse assim: eu quero sabedoria para conduzir esse teu povo. Quando de nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, dá-me sabedoria para conduzir a minha casa. Senhor, dá-me sabedoria para conduzir a minha vida. Dá-me sabedoria para conduzir o povo que o Senhor colocou, que é teu, que te pertence, para eu pastorear, para eu orientar, para eu ensinar, e que não saia da minha boca nenhum tipo de palavra que venha a macular, a machucar, a arrebentar, mas que eu respeite a liberdade das pessoas, mas que eu respeite muito acima disso a tua vontade. Quantos de nós já oramos pedindo sabedoria a Deus? Dá-me sabedoria para conduzir a minha casa. Dá-me sabedoria para conduzir a minha vida. A gente, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma casa nova, um novo terreno, um novo isso, um novo aquilo outro, um novo aquilo outro, um novo aquilo outro. E nos esquecemos das coisas mais importantes. E é com sabedoria que se constrói. É com sabedoria que se edifica. É com sabedoria que as coisas se firmam. Amém? Então, ele queria contemplar a glória do Senhor no templo. E isso faz uma referência para o santuário celestial, aonde nós iremos, aonde nós chegaremos com a graça e misericórdia de Deus, onde nós iremos contemplar. Olha que coisa tremenda, irmão. Às vezes eu fico pensando assim: o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Eu não consigo imaginar como que, poxa, minha mente é finita, eu tento alcançar, mas não consigo, não tem. Eu sei que é além disso, é muito além. Aí eu vejo a Bíblia falando assim, que lá tem os anjos, eles têm 6 asas, e que eles falam dia e noite para a gente ter uma noção, né? Mas eles ficam eternamente voando à volta do trono, e eles não olham para o Senhor. Eles usam 2 asas para voar, 2 para tapar, para que eles não olhem para o trono do Senhor, e uma fica apontando para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eles ficam falando isso, amado irmão, ficam dizendo isso. E você sabe de uma coisa, que eu vou querer acompanhar eles nessa jornada aí? O que é que você anseia como cristão? O que é que você anseia como servo de Deus? Melhorar nas coisas terrenas? Glória a Deus se você melhorar, irmão. Mas muito além disso, eu preciso melhorar na minha vida, na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus, porque eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero valorizar as coisas que realmente têm valor, que são coisas eternas, que permanecem para sempre, e não tratar as coisas passageiras como se fossem eternas, e a eterna como se fossem coisas fúteis. Onde devemos buscá-lo? No seu santuário. Nós devemos buscá-lo também na onde, irmãos? Onde que nós devemos buscar o Senhor? E eu dei ênfase nisso na hora que estava começando o culto. Aonde é que o Senhor se revela? Na palavra dEle.
Paulo escreve ao pastor Timóteo, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, seja no Velho, seja no Novo Testamento, toda ela tem a inspiração divina. E toda ela também, se nós buscarmos entendimento, nós vamos perceber, ainda que tenha livro que não cite nem a palavra Deus, mas se nós estudarmos esses livros, nós vamos ver que desde o Gênesis até o Apocalipse aponta para uma única pessoa: o Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Quando o Senhor amaldiçoa a terra, lança coisas sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, ele fala assim: da mulher nascerá um, e que você ferirá o calcanhar dele, mas ele ferirá a tua cabeça. Que está falando do Senhor Jesus Cristo, que ele foi ferido pelas picadas da serpente, e a picada da serpente simboliza o pecado, e o Senhor se fez pecado por nós. Ele morreu na cruz, mas quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos, isso é, ele venceu aquele que tinha a chave da morte e do inferno, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele foi ferido no calcanhar, mas ele esmagou a cabeça dela. Ela não tem domínio sobre nós, ela tem domínio sobre o mundo, tem domínio sobre aqueles que estão debaixo do poder dele, tem domínio sobre aqueles que estão dominados pelo pecado, mas sobre nós a cabeça dele já foi amassada. Sobre nós temos um novo cabeça, Jesus Cristo, cabeça da igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então nós devemos buscar o Senhor na revelação da sua palavra. Examina as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, elas que falam de mim. Eu inspirei os homens a escrever para me revelar a você, a você, a você. Tem interesse de descobri-lo nas Sagradas Escrituras, de encontrá-lo nas Sagradas Escrituras. Amém? Você pode também buscá-lo e encontrá-lo a sós com ele, né? Como diz o versículo de número 6 aqui, que ele se lembrava do Senhor: quando me deito, lembro-me de ti. Então, quando ele deitava a sós lá, ele lembrava do Senhor. Amém? Agora, quando é que nós devemos buscá-lo? Quando nós devemos buscá-lo? Bem, em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, você sabe, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma dificuldade muito grande. Vou dizer em que sentido? De estar só. Era difícil, porque onde ele aparecia, os 12 então, aqueles 12 lá eram pegajosos, irmão, sabe? Aqueles 12 lá não largavam do pé dele, não é? Era um discípulo, era aluno, e eles tinham que observar mesmo, eles tinham que estar perto mesmo, eles tinham que observar o Senhor, né? Tinha que observar o Senhor. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor, ele tinha que ter um momento dele a sós com o Pai. Afinal de contas, ele diz assim: assim como fiz, façais vós também. Ele fala para a gente buscar a Deus em oração, e logicamente que ele fazia isso também. Aí no capítulo 1 de Marcos, nos diz que o Senhor levantava alta madrugada, né? E ele saía sozinho, e ele iria para o local onde ele já tinha determinado, onde ele ia orar a Deus, onde ele iria encontrar-se com Deus, onde ele iria falar com Deus, onde ele iria chamar o Deus de seu Pai. Então, amado, se você tiver oportunidade, lógico que você não vai sair da sua casa 1h da manhã,
2 horas da manhã, 3 horas da manhã e sair para o lugar. Mas se você tiver a oportunidade de levantar mais cedo e ter uma palavra com o Senhor, vai ser de grande benefício para a tua vida. Tem uma irmãzinha aqui, ela mora lá em Silvanópolis, e ela vem nos nossos cultos aqui, e ela sentiu tanto, porque tinha o último ônibus, à tardezinha, 5 horas da tarde, se me fala a memória, que vinha para cá, então ela aproveitava, vinha com esse ônibus. Aí ela voltava com o pai dela, porque o pai dela trabalha e volta 9 horas para casa. E ela até chorou, porque tiraram o ônibus, tiraram esse horário de ônibus, ela não pode vir mais na igreja. Mas essa irmãzinha, irmão, 3 horas da manhã, ela escreve para mim, orando. Às vezes, 1 hora da manhã, ela escreve, orando. Às vezes, amado irmão, 4 horas da manhã, está lá escrita, orando. Tá? Então, ela acorda e ela fala para mim, estou orando. Eu sei que quando ela fala estou orando, eu sei que ela está orando pela minha vida também. Pela minha vida também, né? Então, o Senhor levantava também as madrugadas, Ele ia orar com Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha uma vida, amado irmão, não era uma vida de moleza, não era uma vida de ficar diuturnamente sentado num sofá ou em alguma coisa, não, a vida dele era agitada pelo propósito que ele tinha de somente 3 anos e meio para completar a obra de Deus, para pregar o Evangelho. 3 anos e meio, irmão. O que é 3 anos e meio, irmão? Faz 45 que nós estamos aqui nessa cidade, 45, não fizemos assim, sei lá. Não vou dizer que não fizemos nada, porque não sou eu mesmo que faço, é o Senhor que fez, é o Senhor que realiza, mas a gente vê, amado irmão, que o tempo não é assim suficiente. Então a Bíblia fala que o Senhor andava de um lado para o outro, pregando, e o tempo dele orar para pregar, o tempo dele orar para Deus usá-lo, o tempo dele orar, então ele tinha que levantar as altas madrugadas, né? Aquilo que está claro, é nítido, aquilo que aparece é resultado das orações a sós com Deus. Era o que ele praticava, é o que ele fazia. Então, quando devemos buscá-lo? De madrugada, né? De madrugada, quando ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, aonde ficou orando. Quando é que devemos buscar? Devemos buscar também na vigília da noite. Olha que eu quero explicar para você. Você sabe que as horas, os judeus separavam elas em vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite é a primeira vigília, das 9 da noite à meia-noite é a segunda, da meia-noite às 3 a terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã é a quarta vigília da noite. E Paulo e Silas, eles estavam presos lá em Filipos, e era o quê? Que hora que era? Por volta da meia-noite, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, eles estavam lá presos. Eles tinham, humanamente falando e secularmente falando, eles tinham tudo para questionar, para reclamar, para resmungar, mas eles sempre preservaram, sempre deixaram a justiça para Deus realizar. Isso não quer dizer que eles não reivindicou o direito que ele tinha como cidadão romano, e que não podia ser julgado e nem muito menos ser açoitado sem julgamento, e nem preso. E assim fizeram com ele. Mas o que ele estava? Chama as autoridades que eu quero conversar, eu sou cidadão romano. O que ele fez? Ele deixou que o Senhor encaminhasse todas as coisas. Ele e Silas, à meia-noite, começaram a orar a Deus.
Se ele estivesse reclamando contra a autoridade, falando da autoridade, não haveria aquele terremoto que aconteceu. Não aconteceria aquilo. Mas porque eles foram falar com a pessoa certa, porque eles foram, mesmo numa situação difícil, de injustiça, eles começaram a reivindicar o nome do Senhor, a chamar pelo nome do Senhor, a louvar o Senhor, a engrandecer o Senhor manifestou, dando a eles uma resposta, sacudindo a prisão, abrindo as portas da prisão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando devemos buscá-lo? Em 1 Tessalonicenses 5,17 assim, que nós devemos orar continuamente, em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Pergunta para o seu irmão assim, fala, escuta aqui. Quanto tempo mesmo você ora por dia? Pergunta para ele. Pergunta para ele, irmão, quanto tempo você ora por dia mesmo? Quanto tempo você ora por dia mesmo? Quanto tempo você fala com Deus no dia? Quanto tempo? Não, eu só estou perguntando, não é para você falar, é perguntar para ele aí, não é para mim não. Quanto tempo? Amém? Glória a Deus. Que nós já estamos quase encerrando, ok? Agora, por que nós devemos buscá-lo, irmão? Olha aqui que ele responde aqui no versículo de número 5. Ele diz assim, a minha alma ficará satisfeita. Ele faz uma comparação. A minha alma ficará satisfeita, assim como fica satisfeita ao participar de um grande banquete. Você fez almoço aí dia 1º de ano, né? Mandou bala no porco, né? Mandou bala no leitão, né? Na leitoa, no peru, no chester. Quem teve a graça e a bênção de poder fazer isso, louvado seja Deus. Você junto com a sua família, que coisa maravilhosa, irmão. Junto com seus familiares, que coisa importante, que coisa preciosa, né? E aqui ele compara, amado irmão, ele compara que ele buscava o Senhor, ele se sentia tão satisfeito quando ele participava de um excelente banquete, de um grande banquete, de um rico banquete. Sabe de uma coisa? Poxa, eu não preciso esperar o ano novo para comer um peru, para fazer, eu não preciso nada disso para minha alma se sentir satisfeita. Eu posso fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque o Senhor tem todo dia a presença dele para que eu possa desfrutar. Glória a Deus. Amém? Por que devemos buscá-lo? Porque ele é o nosso ajudador. No versículo 7 diz assim, porque és a minha ajuda. Ei, você tem que buscar porque ele é teu ajudador, pô. Que negócio é esse? Às vezes você vai reclamar com a mãe, vai reclamar com o pai, vai reclamar com o marido, vai reclamar com a esposa, vai reclamar com os filhos, vai reclamar com os pais. Quando você tem uma pessoa onipotente, alguém que pode sobre todas as coisas para te ajudar. Salmo 27, 9. Tu és o meu auxílio, meu ajudador. Fala para o teu irmão assim, ele é o teu auxílio, ele é o teu ajudador. Por que eu devo buscá-lo, irmão? Porque a sua destra me sustenta, me ampara. Versículo 8 diz assim, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Amém? Lá, a tua mão direita irmão, para o Senhor te sustentar é a coisa mais simples que tem. O que não seria fácil eu te sustentar, porque, né, não tem como.
Mas o Senhor te sustentar é a coisa mais simples que tem, mais fácil que tem, né? Então busque a Ele, porque Ele te sustém diante das lutas, diante das dificuldades. Ele te dá força, Ele te dá energia. Ele fala para você: vai em frente que eu estou com você. Eu vou te sustentar nessa peleja, eu vou te sustentar nessa batalha, eu vou te dar resistência para você. Ele fala para você a mesma coisa que Ele falou para Josué: não te mandei eu, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Eu fui com Moisés, mas você contigo também. E o Senhor não fala que Ele vai estar conosco todos os dias? Não fala isso? Não fala não? Fala ou não fala, irmão? Ele não fala que vai estar conosco todos os dias? Oh, dias abençoados, gloriosos e grandiosos. Oh, dia de trevas, de tempestade, de provações. Ele vai estar conosco. A presença dEle vai nos sustentar. A presença dEle vai nos ajudar. Amém? Existem inúmeras promessas de Deus aos que o buscam. E eu quero concluir com essas palavras do Salmo 34:10. Mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém? Mas os que buscam ao Senhor, Ele é dispensa. As nossas necessidades são supridas nele. Glória a Deus. Amém.